Vinícius Júnior tinha as pílulas azul e vermelha em suas mãos. Ele tinha que fazer uma escolha, uma importante ligação a fazer. Na vermelha, ele pediria desculpas pelo telefone. Na azul, ele reafirmaria sua posição. Um telefonema e a vida de Vini Júnior mudou para sempre. Quer saber qual escolha ele fez? Confere então no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Vini Júnior já conquistou seu espaço na história do Real Madrid e sem dúvida já entrou no hall da fama dos maiores jogadores do Real Madrid. É um dos jogadores mais queridos pela torcida e um craque exemplar dentro e fora das quatro linhas. Até por isso, herdou a emblemática camisa 7. Não há dúvidas que hoje ele é protagonista no Madrid. A parceria em campo pode mudar. Antes era Benzema, hoje é Bellingham e pode ser outro nome no futuro. Mas certo mesmo é que é impossível não pensar em Vini como um titular inquestionável do clube espanhol. Mas para Vini chegar aonde chegou não foi nada fácil. Se o brasileiro hoje está no topo da montanha, há bem pouco tempo atrás ele caminhava sobre pedras e várias incertezas. E um telefonema acabou se tornando um divisor de águas para o craque brasileiro, que mudou de vez de patamar no clube espanhol. É bom lembrar que quando chegou ao Real Madrid, Vini Júnior ainda era Vinícius Júnior, uma aposta arriscada do clube espanhol, que mudava completamente sua atuação no mercado. Antes acostumado a gastar muito dinheiro com estrelas consolidadas, o Real Madrid apostava uma fortuna num garoto de muito potencial, mas longe de estar pronto para atuar com a camisa madrilenha. A verdade é que Vini teve momentos de brilho pelas seleções de base e também pelo Flamengo, mas nada que fizesse dele uma unanimidade, inclusive no Brasil, onde era alvo de piadas. Por isso mesmo, o brasileiro chegava pressionado no Madrid, e nem a presença de Ronaldo Fenômeno em sua apresentação diminuiu esta pressão. A bagatela de 45 milhões de euros pagos em sua contratação estava estampada na testa de Vini Júnior, uma pressão covarde sobre um garoto de apenas 18 anos. Mas Vini trabalhou em silêncio e foi evoluindo gradativamente no Real Madrid Castilha, antes de começar a ganhar chances no time de cima. O argentino Solari foi quem deu as primeiras chances para Vini Júnior. Ele havia comandado o brasileiro no Castilha e assim que assumiu o elenco profissional, fez questão de promover Vini. Com Solari, Vinícius Júnior passou a ganhar tempo de jogo e chegou a jogar como titular várias vezes. O brasileiro retribuiu a confiança com dribles, passes e gols, sendo peça-chave da equipe em várias partidas, o que lhe rendeu o carinho da torcida. Mas aí veio a eliminação do Real Madrid na Champions League na temporada 2018-2019, o que resultou na demissão de Solari. Para o lugar dele foi contratada a lenda francesa Zinedine Zidane, e foi neste ponto que Vinícius Júnior quase se perdeu. A verdade é que Zinedine Zidane não morria de amores por Vinícius Júnior, muito pelo contrário. Com o técnico francês, o brasileiro começou a perder espaço na equipe. Não era segredo para ninguém que Zidane tinha seus prediletos no time. O trio ofensivo formado por Lucas Vázquez, Benzema e Marco Asensio era o ideal na visão do técnico francês. Na época, Benzema inclusive chegou a reclamar publicamente das decisões tomadas em campo por Vini Júnior, e pelo visto esta era também a mesma opinião de Zidane. E a situação de Vini Júnior ainda piorou consideravelmente mais após a paralisação dos campeonatos em virtude da pandemia de Covid-19. Na retomada das competições, o brasileiro somou apenas 4 jogos como titular e estava completamente insatisfeito no clube. Mas a esperança de Vinícius Júnior era de ao menos
Juventus jogar o grande jogo da temporada, o duelo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Manchester City. No primeiro encontro entre as equipes antes da pandemia, os ingleses haviam vencido no Santiago Bernabéu por 2-1. Naquela altura do ano, a Champions era o único torneio ainda em disputa. Quem fosse eliminado entrava automaticamente de férias. Era um jogo enorme e Vini Júnior queria aproveitar a vitrine de jogar uma partida decisiva contra o City de Guardiola para dar, enfim, um salto em direção à elite do futebol europeu. E antes da partida, Vini Júnior acreditava que seria titular, já que havia sido na partida anterior, que antecedeu o confronto contra o City. Mas toda esta empolgação esfriou no dia 7 de agosto. Como de costume, Zidane informou quais seriam os titulares no hotel e Vinícius Júnior ficou em choque. O escolhido havia sido Eden Hazard. Pois é, para o jogo mais importante do ano, Zidane optou por um atleta em notória má fase e que vinha de vários problemas de lesão. Vinícius Júnior ficou inconformado e quase colocou tudo a perder pouco antes da partida. Já no Etihad Stadium, local da partida, os reservas foram fazer um leve aquecimento no gramado, enquanto se adaptavam às condições do campo. Mas dois jogadores decidiram não subir para o aquecimento: Vini Júnior e Marcelo. Zidane então foi ao vestiário e viu os dois sentados, mexendo no celular. Zidane ficou extremamente irritado com aquilo. E claro que a corda arrebentou para o lado mais fraco. No decorrer do segundo tempo, quando Vini seria uma opção para mudar os rumos da partida, o brasileiro nem foi chamado para se aquecer e ficou sentado no banco de reservas o jogo inteiro. Aquele era um sinal de que a relação entre Vini Júnior e Zidane havia se deteriorado de vez. As férias, porém, chegaram e Vini teve a chance de refletir sobre o ocorrido. Deveria ele se fazer de vítima e se afundar no próprio ego, ou deveria se desculpar com Zidane? A decisão de Vini estava a apenas um telefonema de distância. Ainda bem que Vini Júnior fez a escolha certa. Ainda nas férias, Vini Júnior ligou para Zidane e assumiu a culpa pelo ocorrido. Se não bastasse isso, prometeu máximo envolvimento na temporada seguinte e garantiu que nunca mais se comportaria daquela maneira. Zidane gostou da coragem e humildade de Vinícius para chamá-lo pessoalmente e fazer meia-culpa sobre todo o ocorrido. E mais do que isso, assegurou que Vini teria mais oportunidades. E isso aconteceu. Na temporada seguinte, Vini Júnior quase que dobrou o número de partidas como titular e chegou a ser decisivo nos mata-matas da Champions League, especialmente na classificação contra o Liverpool, quando marcou 2 gols. A reviravolta de Vini Júnior após o telefonema para Zidane ganhou destaque na imprensa espanhola e chegou a estampar uma matéria do jornal AS, um dos mais tradicionais da Espanha. Mas em termos de equipe, a temporada porém não foi brilhante para o Real Madrid. O time caiu nas semifinais da Champions e foi vice-campeão espanhol, o que culminou na saída de Zidane. Mas diante de tudo isso, pode até soar loucura o que eu vou te dizer, mas aquele talvez tenha sido o ano mais decisivo da carreira de Vini Júnior. Esqueça as grandes atuações, Ancelotti, título e gol em final de Champions. Tudo se resume naquela breve ligação de Vini Júnior para Zidane, quando o brasileiro mudou os rumos de sua carreira e entendeu que humildade e talento sempre caminham lado a lado. E você, conhecia esta história da ligação de Vini Júnior para Zidane? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para entender por que Endrick será o novo grande ídolo do Brasil. A imagem do jovem craque brasileiro vem sendo muito bem trabalhada fora de campo, e se você quiser entender tudo isso, confere o vídeo que tá aí na sua tela. Clica aí, você não vai se arrepender. Te vejo no próximo vídeo.